Voltamos ao vivo com a nossa primeira palestra do nosso quarto dia do Congresso Florestas Online 2024. Como eu acabei de falar agora, obrigado aos nossos patrocinadores que possibilitam que você esteja aí no conforto do seu trabalho, celular, até na rua assistindo aí no seu celular, ou sentado no sofá assistindo no YouTube na sua TV. Obrigado, Amirex S, a Equilíbrio Equipamentos, a Arbogen, a Maxitria, a Dinagro e a 1,5 grau. Obrigado por acreditarem no nosso congresso. Mas não vamos perder mais tempo, não. Bom dia para a nossa primeira palestrante. Bom dia, Marina. Bom dia, Paulo. Bom dia, pessoal. Você está hoje aí na sede da Embrapa Florestas, em Colombo, é isso? Exatamente. Aí o dia começa cedo, né? Muito trabalho, né? Eu conheço bem aí, já Exatamente. muitas vezes aí, adoro esse lugar, acho tão lindo aí. E aí Já tem muito começa bonito animada aí. para falar para o pessoal aí sobre biomassa. Então vamos lá. O uso de biomassas para a geração de energia. O tempo é seu e a palestra é sua. É com você, Marina. Vamos começar, que eu só tenho 30 minutos e bastante coisa para falar. É, os tópicos que eu pensei em comentar, eu quero falar rapidamente um pouco sobre o carbono e a biomassa, dar uma pincelada em segurança energética e gastar um pouquinho mais de tempo na biomassa tradicional e biomassa alternativa. Falar um pouquinho sobre os desafios e oportunidades disso. Para contextualizar, eu quero começar desde o começo, e quando eu digo desde o começo, é do começo mesmo, né? Lá do começo da Terra, quando a Terra ainda era um bólido incandescente e que tinha uma atmosfera bem inóspita, né? Uma atmosfera redutora, sem oxigênio. E entre N reações químicas que foram acontecendo, eu vou resumir muito essa história toda, né? Muito do CO2 foi para a atmosfera, né? Ele estava na atmosfera e esse CO2 foi sendo fixado no fundo de mar e fundo dos solos, né? Então, muito desse CO2 foi parar nessas camadas do solo e fundo de oceano, com os combustíveis fósseis, né? Para hoje termos a atmosfera que é propícia para a vida, né? Com oxigênio, um pouco de CO2 também, que a gente vai falar um pouco como ele é importante estar aqui junto com a gente na atmosfera, a água e o ozônio que protege a Terra dos raios solares e tudo mais. O foco nosso é mais nesse CO2 que foi fixado lá no fundo dos oceanos e no fundo, né, no solo ao longo desses milhares de anos. Né? E por que eu estou falando disso? Porque eu gostaria de contextualizar a questão do carbono da biomassa, né? Todo esse carbono que a gente foi segurando no fundo da Terra, com a queima dos combustíveis fósseis, eu estou jogando ele de novo para a atmosfera, né? Em algum momento, essa conta não vai fechar e ela já começa a não fechar, tanto que isso começa a ser discutido desde a década de 70, né? E a gente começa a ter esses eventos climáticos adversos e em função, né, na decorrência dessa desbalanço do CO2 na atmosfera. Indo para um outro tipo de biomassa, que é a biomassa renovável, né, em que também existe a queima desse carbono, dessa biomassa, e que existe a emissão na queima do carbono, é importante a gente lembrar que esse carbono é um pouco diferente do combustível fóssil, e a gente chama esse carbono de carbono biogênico. Por que é carbono biogênico? Porque ele cicla. O carbono que eu emiti na queima da biomassa, ele vai ser sequestrado de novo, ele vai ser fixado de novo na massa e volta no crescimento da planta e volta para o ciclo. Cresce, queimo, emito e volta a fixar de novo. E como que ele fixa, né? Então, isso é o que é a biomassa. Então, essa reação abençoada que a gente tem, né, da fotossíntese, é justamente isso. Paulo, dá para ver meu mouse, né? Dá para ver o Sim, mouse? sim, dá para ver. Sim. Então, é justamente isso, esse CO2 que está na atmosfera, né, junto com a água, a luz, né, com a reação da fotossíntese, a gente vai grudando esses carbonos e deixando uma cadeia carbônica grande, né, densa, bem composta, né, é exatamente isso que acontece, né, são compostos pequenininhos que vão fixando com a ajuda da planta, né, e formando essa cadeia carbônica complexa. E que ao queimar
a gente tem a reação inversa, né? A gente destrói essa cadeia carbônica grande, formando cadeias menores e produzindo energia, né? Esse é o processo de pirólise. Fazendo alusão às Olimpíadas que acabou de acontecer, e não tinha pira olímpica, que é onde fica o fogo, né? Então, pirólise é onde tem fogo e lise é a queima, né? Então, a queima por fogo. Eu gosto muito desse desenho aqui, desse reator, que mostra a biomassa caindo, né? Ela sendo queimada de cima para baixo, né? Então, aqui, quando ela cai, e aqui eu estou falando de tamanho de biomassa que eu estou injetando dentro do forno, né? Ela cai num certo tamanho, passa pela zona de secagem aqui, vai diminuindo e gerando energia, que é justamente isso aqui que está acontecendo. Até se bem queimada, se um processo bem estruturado, sai aqui cinzas, que é um resíduo, um passivo ambiental para as indústrias, e é uma questão importante para a gente se falar também. Então, vamos ficar com essa informação das cinzas aqui, que nada mais é do que o material mineral, né? Não é a parte orgânica da biomassa, é a parte mineral. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela mais à frente. E para contextualizar mais a questão da biomassa, é importante a gente lembrar que tudo começou com a biomassa, com lenha, né? Lá na caverna, para proteção, para aquecimento, para conservação, foi evoluindo para conservação da alimentação, foi evoluindo e evoluindo, e a gente começou a usar para produzir outros gases, outras fontes de energia, né? Chegou um momento em que a biomassa ficou obsoleta frente a outros combustíveis não renováveis que apareceram, né? A gente tem aqui o exemplo da evolução industrial, né, com muita queima do carvão mineral, onde começar a enxergar os problemas desse tipo de combustível para a saúde, para a sociedade, para a natureza, para o meio ambiente. Até que a gente chega na década de 70, onde começam a se discutir mais e mais sobre as mudanças climáticas, né, esses eventos extremos que acabam acontecendo, né, em função desse desbalanço do carbono na atmosfera que acaba acontecendo. E a biomassa, né, tanto a florestal quanto outras alternativas, biomassas modernas aqui que a gente tem combustíveis de segunda geração e tudo mais, entre outras, né, a hídrica, a solar, voltam a ter foco, voltam a ser importantes para não só para geração de energia, mas para geração de energia com segurança ambiental, né? E vale lembrar também que as biomassas, eu vou falar um pouco sobre biomassa tradicional, e quando eu falo de biomassa tradicional, estou falando de biomassa florestal, né? E das biomassas alternativas, que são outras fontes de biomassa. Aqui eu coloquei como exemplos que eu mais vou comentar, vou falar um pouquinho sobre o capim-elefante e o sorgo biomassa. Vale lembrar que existem também essas biomassas de origem animal, né, dos resíduos dos animais, mas que a gente não vai ter tempo para discutir isso, pelo menos não hoje. Né? É importante a gente lembrar também que essas biomassas são compostas de material orgânico, né? Não matéria orgânica que a gente costuma ouvir bastante, né? Matéria orgânica é o material orgânico que se torna matéria orgânica no solo. Falar um pouquinho sobre segurança energética e elucidar o que é segurança energética. Eu vou fazer um paralelo da segurança energética com a segurança alimentar, para a gente saber a diferença entre segurança energética e energia segura, assim como segurança alimentar e alimento seguro. Né? Fazendo esse paralelo, a segurança alimentar é ter alimento para todo mundo, mas o alimento não chegar para todo mundo. Né? Ter energia para suprir as necessidades, mas essa energia não estar disponível em todos os lugares em que ela deveria estar. Né? Assim como o alimento seguro é ter um alimento que não faça mal à saúde, né? Ter essa diferença bem clara para a hora que a gente for ter contato com esses termos, a gente diferenciar bem. E aqui eu estou apresentando a matriz energética mundial, que eu estou falando aqui em torno de quase 80% de combustíveis não renováveis. E aqui já o Brasil, a gente fala de 50% de não renováveis e os outros de energia renovável. Né? O nosso país, além de ter uma aptidão excelente para toda essa diversificação de energia renovável,
A gente precisa também lembrar que a gente é muito capaz, né? O brasileiro é muito capaz para fazer isso acontecer, né? A nossa tarefa de casa é muito bem feita. Eu acho importante a gente dizer isso, comentar, para a gente esquecer um pouquinho essa história do patinho feio que a gente tem mania de trazer para o nosso povo, né? Outra questão da segurança energética, né? O que a gente precisa fazer para assegurar que tenhamos essa segurança energética? Eu acho muito importante que a gente tenha avaliações, né? Aquela história do que é medido é gerenciado, é possível de ser gerenciado. Então, tem esse trabalho feito pelo IMEA no Mato Grosso, se vocês quiserem procurar, tem na internet, chama Cluster de Milho, né? Eles fizeram esse levantamento da biomassa florestal disponível, e olha, esse é um trabalho de 2015, quase 10 anos depois, né? Isso é importantíssimo que seja feito, né? Então, eles fizeram um levantamento de biomassa, onde estão as áreas onde está plantado o eucalipto, né? Onde tem energia, e aonde é a demanda e o balanço disso, né? Então, eu tenho lugares onde eu tenho excedente de energia e lugares onde tá faltando energia. Faltando no sentido da questão economicamente viável. Então, aqui vai faltar energia? Não vai, mas ele vai ter que buscar mais distante. A parte econômica fica prejudicada, né? Então, se a gente tem essas avaliações, a gente tem como ter políticas públicas, a gente tem como pensar num plano de negócio para o que fazer com essas regiões, por exemplo, aqui o Médio Norte, né? Aqui seria uma questão de plantar, de fomentar o plantio de biomassa e pensar também em diferentes biomassas, né? Não colocarmos todos os ovos na mesma cesta. Assim como se faz com a biomassa tradicional, né? Que a gente não planta um clone só em função dos riscos que pode ter, já que o clone são todos iguais, se acontece algum problema com a chance de acontecer com os irmãos iguais dele é grande também. Então, a gente diversifica plantando vários clones e até materiais seminais para assegurar a segurança energética, né? São várias formas de se olhar para a segurança energética. E essas avaliações são muito importantes. Eu trouxe também aqui um exemplo do Mato Grosso, de um fomento florestal feito pela empresa FS Energia, em que eles fomentam o plantio de floresta, aqui é bem focado em eucalipto, num raio de 150 quilômetros, que foi o estudo que eles viram de viabilidade econômica para eles, né? Então, aqui tem a participação da FS, como a empresa faz o pagamento para os produtores, e a participação do parceiro, o que ele precisa entregar, né, para a empresa ao longo desses 6 anos que é proposto aqui para as biomassas, para a entrega de biomassa. Então, vejam, eles colocam até que esse exemplo de 100, da distância de 100 quilômetros da indústria, aos 6 anos pagando R$ 41,67, né, o metro estéreo. Vale lembrar que esse folder aqui é de 2018, aí eu sei que a empresa ainda faz, se vocês entrarem no site da empresa, lá tem a parte de negociação de biomassa, esse folder tem disponível na internet também, e eu trouxe a título de exemplo, né, de como fomentarmos as coisas, né, um exemplo que está funcionando, e possibilitar a segurança energética, né? E falando um pouquinho agora sobre a biomassa tradicional, eu gostaria de focar bastante na lenha, perdão, na lenha e no cavaco, né? A gente tá tendo uma movimentação de sair da lenha e ir cada vez mais para o cavaco em função da automação das empresas, das indústrias, otimização de transporte, armazenamento, né, mobilidade da biomassa. Então, quando a gente pensa em biomassa alternativa, eu vou falar um pouquinho isso mais nesse tópico, com um olhar dessa biomassa ficar mais próxima do cavaco, né? Facilitando tudo isso que eu já comentei: logística, transporte, armazenamento e automação, né? O que é automação? É a entrada da biomassa por esteiras dentro do reator e a queima acontecer de forma contínua.
Falando um pouquinho sobre o que eu chamei aqui de energiquez, né? A gente tem muito esse linguajar de falar sobre poder calorífico superior, que é um parâmetro muito importante para cálculos, para a gente chegar naquilo que a gente quer, mas não é muito bem, não é o melhor parâmetro para se conversar sobre biomassa e queima de a produção de energia na compra e venda de biomassas. Um exemplo tem esse trabalho aqui do Quirino e autores, né, de 2005, em que ele mede uma diversidade, que eu coloquei só um pedacinho da tabela aqui, né, com várias espécies e os seus poderes caloríficos, né, os valores de poder calorífico, mas assim, tem uma infinidade, são muitas as espécies que ele mediu o poder calorífico, né, que ele pegou da literatura também, né, cada numerinho aqui é uma referência. E vê-se que a gente tem aí uma média, em média, o poder calorífico de 4.700 quilocal por quilo, né? Se a gente não, o poder calorífico não muda nem entre espécies, quiçá entre clones da mesma espécie, que é o que acontece com o eucalipto, né? Então, esse termo poder calorífico superior não é o melhor, não, para gente conversar sobre a compra de biomassa, sabe? Compra e negociação. E também tem o poder calorífico superior é como que ele é medido? Você seca a biomassa em estufa e faz a avaliação na bomba calorimétrica. Então, ela te dá o valor, a quantidade de energia naquela massa que você mediu. Né? A gente tem, tá vendo? Ó, quilocaloria por quilo, né? A quantidade de energia em massa. O que é o poder calorífico inferior? O poder calorífico inferior, ele considera também a água que está dentro da água molecular, a água que está dentro da biomassa e que a estufa não conseguiu tirar, mas que na hora que vai para o reator, essa água rouba a energia do sistema para depois, para secar, né, para depois liberar a energia para o sistema e efetivamente produzir energia. É um parâmetro importante também para cálculo, né? Muito importante para cálculo. Agora, o parâmetro mais importante, o que mais traz a realidade para a gente, é o que a gente chama de poder calorífico líquido, e que vocês também vão ouvir bastante como poder calorífico útil. O que é isso? Né? Você veja que aqui eu tenho o poder calorífico inferior na base. Eu trouxe a fórmula só para a gente ter uma ideia, né? O poder calorífico inferior, que é efetivamente a energia que a biomassa pode entregar, mas ele considera a umidade também da biomassa que está lá no pátio, né? A sua realidade de pátio, aquilo que você vai, aquela biomassa que você vai pôr dentro do reator e o que ela vai realmente entregar de energia. Porque se ela está úmida, primeiro ela vai secar, e depois que ela secar, depois que ela consumir energia para secar, que ela vai produzir energia. Então, eu costumo dizer que o que não seca fora do reator, ele vai secar dentro. E existem desdobramentos sobre ela secar dentro do reator também. Né? Então, a gente começar a desmistificar um pouco, secar a biomassa para queimar. Né? A gente precisa desmistificar isso um pouquinho. Vejam aqui na fórmula que a umidade tá sempre subtraindo, tá vendo? Ó? 6 vezes subtraindo, né? Eu vou mostrar depois esses dados e vai ficar mais fácil da gente entender o energiqueza aqui. Mas achei importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Outra coisa que eu achei importante trazer para conversarmos sobre a biomassa tradicional, né? A questão de vamos plantar mais adensado e vamos cortar antes a floresta, porque a gente precisa assegurar a segurança energética, né? A gente precisa ter biomassa mais rápida, né? Existem outras alternativas mais viáveis, economicamente viáveis e tecnicamente viáveis, melhores do que cortar a floresta tão jovenzinha, né? Vejam aqui que a gente fez esse estudo em sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, e aqui nessa área nós tínhamos 357 árvores por hectare, né? E aí a gente fez o corte com raso, né, com 3 anos, e de 3 clones, os 3 clones mais plantados, que conseguem aguentar o déficit hídrico nas condições de Mato Grosso, né? O H13 e o 144 VM01. E aqui,
para ficar mais palpável essa informação, eu coloquei com essa quantidade de árvores, qual é a área de grão, né? Qual é a área de grão seca com 1 hectare com essas 357 árvores. Né? E quando eu falo a secagem de grão, eu estou falando passar a soja, o que acontece mesmo na vida cotidiana, né? É passar a soja de 20% de umidade para 14% de umidade. Então, fazendo isso, eu consigo, com as 357 árvores do H13 com 3 anos, secar 38 hectares com a I144 86 e com o VM01 123. Quando eu faço, né? Agora a gente começa a enxergar um pouco melhor também a qualidade da madeira para queima, né? Então, quando eu espero 6 anos, 6 a 7 anos, que é o que a gente sabe que é o economicamente viável, né? Eu tenho uma qualidade de madeira, eu tenho mais carbono grudadinho, né? Eu tenho mais massa ali, né? Mais quantidade de energia em massa para queimar, na mesma quantidade de árvores, né, nas 357, eu consigo queimar aqui 1.977 hectares. Eu estou falando para alguns clones, de 30% mais, outros 50% a mais. Então, mesmo que eu plante floresta 2 vezes de 3 anos, eu não vou ter a mesma quantidade de energia que eu tenho esperando ela ficar madura com 6 anos. Né? Uma qualidade de madeira, uma qualidade de biomassa importante, né? E aqui eu trouxe rapidinho aqui também equivalência energética entre clones, né? Para gerar a mesma quantidade de energia que os 1.000 kWh, para o VM01 eu usei 11 árvores, preciso de 11 árvores, 15 árvores para o I144, 37 árvores para o H13. Né? Só uma outra forma de trazer a informação para ficar mais palpável. Outra coisa importante sobre a biomassa tradicional é como ela é comercializada hoje, né? A gente comercializa ela como lenha, cavaco sujo e cavaco limpo. Esses dados são do DERAL aqui do Paraná, então eu tenho o custo da biomassa nas diferentes umidades, né? Então, quanto maior a umidade, maior o custo, né? E aqui o que é esse cavaco limpo? O cavaco limpo e o cavaco sujo, eles diferenciam pela... O DERAL considera a biomassa com casca e sem casca. E por que é tão importante? Por que o cavaco sujo fica tão mais próximo da lenha do que do cavaco limpo? Porque eu estou gerando mais cinzas. A casca tem mais cinzas. Isso é um passivo ambiental importante que as empresas precisam ter uma disposição final correta, né? Isso é uma questão importante. Além dele, dentro do reator, ter seus desdobramentos também de incrustação, parada para limpeza, corrosão e tudo mais. Né? Pegando esse resultadozinho aqui de 25% de umidade, que é o que normalmente acontece, eu tenho o preço da lenha de 76, o do cavaco sujo de 78 e do cavaco limpo de 127. A gente pode conversar depois um pouco mais sobre isso nas perguntas. Eu tô com tempo curto aqui, né? Em relação à biomassa alternativa, quando a gente pensa naquelas áreas de déficit de biomassa e precisa plantar e ter biomassa de forma mais rápida, e também em áreas onde a floresta não cresce por questões edafoclimáticas, solos rasos, questões de clima mesmo, essas biomassas alternativas são importantes de serem consideradas, né? Hoje eu vou focar no sorgo biomassa em função do tempo, mas existem N outros, capim-elefante, outros resíduos importantíssimos, né, que são amplamente utilizados nas indústrias. Só que essas biomassas que crescem rápido, elas também fixam menos carbono. Então, elas são menos densas, né? E olhar para essa baixa densidade é muito importante. Então, como eu falei lá no começo, eu preciso que essas biomassas tenham uma característica, uma cara mais próxima do cavaco, para funcionar como a gente já sabe que funciona hoje. Essas biomassas alternativas, além de olhar para a densidade, eu preciso olhar para a alta umidade dela, o poder calorífico mais baixo e o teor de cinzas também mais baixo. Características dessas biomassas em função de como elas crescem, né? Cresceu mais rápido, biodegrada mais rápido, tem mais teor de cinzas, isso é natural. Então, vamos falar sobre esses 4 pontos. Então, o primeiro deles, para resolver a questão da densidade baixa, o processo de densificação é muito importante.
E para se fazer funcionar o processo de densificação, duas coisas são muito importantes: ajustar a granulometria e ajustar a umidade. Então, vê-se que umidades aqui em torno de 10, 12% são as umidades ideais para a densificação. Acima disso, eu começo a ter problema de qualidade do briquete, ele começa a ficar quebradiço, para transporte é problema, ele vai biodegradar mais, ele não vai entregar a quantidade de energia que eu gostaria. Ele, no próprio processo de densificação, vai embuchar, vai dar problema, vai ter que ficar parando o processo de densificação. Então, olhar para a secagem dessa biomassa é muito importante. Então, eu estou entregando muita biomassa, bem densa, e baixa umidade para a indústria, menos do que o cavaco, inclusive. Então, nós fizemos alguns testes, então a gente mediu o poder calorífico. Desculpe, aqui a ideia de fazer mesclas da biomassa tradicional com a biomassa alternativa é para ajustar, equalizar o poder calorífico, a entrega de energia e diminuir também o teor de cinzas no processo, né? Para evitar a incrustação, diminuir as paradas para limpeza e etc. Quando a gente pensou nisso, a gente fez os briquetes junto, né? Juntamos as biomassas a título de viabilidade técnica do estudo no laboratório, né? Então, aqui a gente vê o poder calorífico só do sorgo, né? Que eu tenho proporções de serragens adicionadas ao sorgo biomassa. Então, aqui só sorgo, só serragem, e eu vejo que quando eu adiciono acima de 20% de serragem, eu já tenho o mesmo poder calorífico, a mesma entrega de poder calorífico que só a serragem pura, né? Pensando na questão de cinzas, quando aqui existem algumas normas internacionais de qualidade, né, e que pellets ou briquetes de até 3% de umidade eles têm uma classificação de qualidade tipo 2, né? E a gente usou esse como parâmetro. Então, a gente vê que quando a gente substitui 66% de sorgo junto e põe 34% de serragem, a gente já consegue ter a mesma entrega de energia e 3% só de cinzas no processo, né? Então, esse valor é um valor de sugestão para mesclas de queimas nas indústrias. Lembrando que na indústria, é claro que por facilidade a gente faria essa proporção aqui 66, e lembrando que o sorgo aqui está com 10% de umidade, a serragem também 10% de umidade, né? Essa proporção aqui precisa ser testada em função da umidade que vão estar, né? Principalmente a serragem, que provavelmente vai estar na forma de cavaco, né? Entra o briquete com o cavaco, com umidade diferente aí, essa proporção aqui pode mudar. Então, é uma sugestão de início, de teste, para ver o que funciona no pátio, em cada área, em cada região, quem tem pátio coberto, quem não tem pátio coberto, onde as condições de chuva são diferentes, a biomassa vai estar mais molhada ou menos molhada. Outro parâmetro importante do EnergyCase, né, que a gente comentou, é esse índice de qualidade do combustível, que considera as coisas boas que o combustível entrega dividido pelas coisas não tão boas. Então, eu estou falando das boas, poder calorífico e densidade, né, vezes esses dois, dividido pela umidade e o teor de cinzas. É claro que se o meu interesse também for em emissão de CO2, eu posso inserir esse parâmetro na fórmula e ter este parâmetro também considerado no índice de qualidade do combustível. Aqui, comparando, mas não a título de dizer qual que é melhor, qual que é pior, mas sim para mostrar cenários de segurança energética, a gente fez aqui uma tabelinha de cavaco de madeira, o sorgo biomassa densificado e a madeira densificada também, né? Então, a gente procurando aí na internet, vendo como é como é vendido, né? Então, aqui a umidade do cavaco normalmente está 40%, e como eu já disse, para densificar, a gente precisa aí de em torno de 10, 12% de umidade.
a densidade do cavaco é 360 quilos por metro cúbico, e quando a gente densifica o sorgo biomassa ou a própria serragem, eu estou falando de 1.000 quilos por metro cúbico, né? É um aumento significativo, né, de biomassa. Então, com o mesmo volume, eu consigo produzir muito mais energia, né? Eu consigo fazer muito mais churrasco com o mesmo volume de madeira densificada do que com o mesmo volume de cavaco de madeira, com o cavaco, né? E aqui é importante olhar para o teor de cinzas, né? Aqui, nessa avaliação nossa, deu 1,2%, acima de 1%, porque a gente, nessa serragem, tinha a casca, né? Quando não tem casca, o teor de cinzas fica abaixo de 1%. Aqui, o EnergyCase que eu já comentei, a densidade energética é a quantidade de energia é a densidade de fato vezes o poder calorífico, né? Mas o que eu queria chamar atenção para essa tabela aqui mais é o preço que é praticado, né? A gente tem aqui em torno de R$ 1.000 a tonelada da madeira densificada de briquete, é vendido no mercado, e o cavaco de madeira lá que a gente viu no Deral, né? 381, não, isso não foi no Deral, desculpe, 381,77. E aqui, para calcular o do sorgo biomassa, eu descontei os 5,88, quase 6% a menos de poder calorífico que ele entrega. Mas vale lembrar que aqui deveria estar também o aumento do teor de cinzas que onera, né? Em função de você ter que ter a disposição final dessa maior cinzas. Como a gente ainda não tem parâmetro para isso, a gente manteve só como base de cálculo 6% a menos de energia que ele entrega. Vale lembrar aqui também que a produção de biomassa, né, toneladas por hectare de massa seca, né, da madeira, em 6 anos em torno de 46 toneladas por hectare, e do sorgo biomassa em 6 meses de 25. É claro que eu estou falando aqui de safra, né, e não de safrinha, onde isso daqui cai, de modo geral, para 15 toneladas por hectare, mas ainda assim é importante a gente pensar que essas biomassas alternativas nos colaboraria muito com a segurança energética, né? Se usadas de forma adequada, né? E a produção de energia por corte em gigacal por hectare, eu estou falando aqui de 207,9 de madeira para 107 de sorgo biomassa. O capim-elefante fica muito próximo disso também. Em função do meu tempo aqui, eu vou dar uma aceleradinha aqui. Para ficar mais claro também, a gente fez aqui a equivalência energética, né? Com o mesmo volume de cavaco eu entrego 0,83%, por quê? Menor densidade, maior umidade, né? Comparando com o mesmo volume, eu entrego quase mais de 3 vezes energia, né? Então, fazer essa conta de densificação, porque eu vou gastar para secar, eu vou gastar para densificar, mas é preciso fazer esse estudo econômico, né? E pensar na qualidade de queima, no processo de queima, naquilo que eu entrego para o reator, no que eu também mantenho, diminuo corrosão, limpeza e etc. dentro do meu reator também. Isso tudo precisa entrar na conta, né? Então, o que a gente vê de oportunidades em relação a isso, né? Eu falei tanto de segurança energética, mitigação das mudanças climáticas, do carbono biogênico que a gente comentou, automação, né? Automação cada vez mais em alta aí, a logística e armazenamento, eu estou carregando mais biomassa, menos água, né? A gente lembrando mais uma vez que o Brasil faz a tarefinha de casa muito bem feita, a gente tem tecnologia consolidada e a gente tem mão de obra e tecnologia nacional para densificar, para plantar, para colher. Os casos de sucesso que a gente tem da biomassa tradicional, o tanto que a gente entrega de biomassa em cada plantio, a mesma coisa acontece, né, e isso vem aumentando com melhoramento genético, manejo, né, a dedicação aí dos engenheiros agrônomos, engenheiros florestais. O mesmo acontece com o sorgo biomassa, com a diferença que
o melhoramento genético de eucalipto começou na década de 70 e o do sorgo começou em 2009. Tem muito para melhorar também. A gente tem materiais comerciais para para tanto para tradicional quanto para alternativa, possibilidade de exportação e geração de emprego. Outra questão que aqui, apesar de parecer um desafio, eu preferi colocar como oportunidade, são as nossas empresas de maquinários também extremamente competentes, olharem para esse tipo de maquinário que já existe na Austrália e na Alemanha, que são equipamentos que já colhem, já densificam no próprio campo. Então, tá vendo que ele está pegando aqui do solo e aqui o que já está caindo já é pellet, já está densificado. A diferença é que aqui eles usam para ração animal, e aí para a ração animal, para o animal poder mastigar, ele é menos denso. Para a energia, a gente precisaria ajustar um pouquinho esse equipamento para ele dar pancada maior e entregar mais massa no mesmo volume, né? Ninguém vai mastigar, o reator dá conta lá nas suas temperaturas altas, então o ajuste disso seria muito bacana. Os desafios que a gente pensa, que a gente vê é nesse pré-tratamento, né, a secagem e densificação, que fica aí já para as empresas de maquinários, esse por favor, olhem para isso, né, de densificar já direto no campo e já otimizar tudo, logística, armazenamento e tudo mais, automação, né, que entra aqui na questão de não carregar água e carregar muita biomassa em cada uma das idas do campo para a indústria. Obviamente, vai ter redução de custo de produção e das famosas políticas públicas e plano de negócio que falta, essa tarefinha de casa que é a que mais está faltando para a gente. Ao meu ver, posso estar errada e a gente pode discutir sobre isso também, que eu também estou aqui para aprender. Aqui estão as carinhas da nossa equipe, né? Dois pesquisadores da Embrapa Milho Sorgo, Flávia e Maria Lúcia, os nossos alunos Letícia e Murilo. E aqui também eu gostaria de trazer sugestões de leitura. Aquele primeiro slide onde eu explico sobre o que acontece, né, sobre essa questão do carbono indo para dentro da Terra e a gente jogando ele para fora de novo, é o prefácio desse livro, Fundamentos da Química do Solo, do meu orientador e coautores aqui, da Irving Lenz, um químico excepcional, que me fez até lembrar do Dia do Professor aí, uma homenagem aí para os professores, né, que fazem a diferença total para a gente, na nossa vida e no país. Esse folder aqui do Fomento Florestal da FS Bioenergia, e esse documento aqui que fala sobre sorgo-biomassa e alternativa à madeira para geração de energia. Estourei 7 minutinhos, então eu já vou finalizar aqui com a lei da conservação de energia do Albert Einstein, né? Que a energia não pode ser criada nem destruída, pode apenas ser transformada de uma forma para outra. Então é o que a fotossíntese faz, né? Pega a energia do sol, transforma em biomassa, que a gente também transforma em energia térmica, que vira energia elétrica e por aí vai. Super obrigada e desculpa aí pela. Não treinei direito. Passei 7 minutos. Não se preocupe. Foi muito boa a sua palestra. Já tem muita gente ligando aqui, muita gente entrando em contato com a gente. Pode parar de compartilhar sua tela e fica mais fácil de conversar. Isso, vamos lá. Maravilha. Manuelzito Botelho, bom dia a todos. Sete Lagoas, Minas Gerais. Daniel Filho, bom dia a todos. Luiz Fabiano Moraes, bom dia a todos. Todos. Pedro Caballero, bom dia desde São Lourenço, Paraguai. Ivani Patu, bom dia. Jairo Marcos Peran, bom dia de Itajaí, São Paulo. Nilton Lucena Costa, de Boa Vista, Roraima. Wingo Insenhagen, prestigiando minha colega Marina aqui na sala ao lado dela, também na Embrapa Floresta, em Colombo, Paraná. Luiz José Squário, bom dia, Nova Campinas, São Paulo. Eduardo Martins, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Maria Easter, de Belo Oriente, Minas Gerais. Anderson Vantroba está em Bituruna, Paraná. Luiz Alberto Batista de Moraes, Paraíba, Minas Gerais. Valquíria está em Araxá, Minas Gerais. Evani e Olinda, Pernambuco. O Paulo Sartorelli, nosso próximo palestrante, já entrou aqui, já está assistindo.
Parabéns, Marina, apresentação muito rica de informações. O Paulo Sartorelli, o Paulo está em Piracicaba, o Toniel Rezende em Brasília, Distrito Federal, o Nelson Barbosa Leite, nosso grande amigo. Bom trabalho a todos. Nelson Barbosa Leite está em Bragança Paulista. Edi Dominguete está em Lençóis Paulista também. E Ana Zucon, bom dia a todos, parabéns pela apresentação. Estamos vendo muitas plantas de etanol de milho sendo anunciadas e iniciadas. Na sua opinião, a dependência energética será mais sobre cavacos ou outras? Pois é, aí é onde a gente entra de novo na segurança energética, né? Não colocarmos todos os ovos na mesma cesta, né? A gente pensar em biomassas tradicional, no cavaco, sim, e as biomassas alternativas, resíduos, o próprio sorgo biomassa, capim-elefante, e pensar em ajustar a queima disso com a biomassa tradicional, né? Mesclar e ajustar isso, a entrega de energia no reator. Então, a minha resposta é essa: não colocarmos todos os ovos na mesma cesta. Bom, a gente tem experiência, você colocou aí da FS Bioenergia, lá do Mato Grosso, lá Lucas do Rio Verde. Eu tive o prazer de conhecer a fábrica. O pessoal participou do meu evento agora. Nós fizemos esse ano o Biocon Forest, né? Participaram com palestras e tudo. Eles tiveram grande problema no início, né? Falta de biomassa de eucalipto. Eles estavam queimando caroço de açaí, palha de milho. Casca de arroz, que é quase que pura ciência. Exatamente, queimando um monte de coisa. Aí eles optaram, então, por plantar bambu, porque o crescimento é mais rápido, enquanto as florestas que eles estavam plantando não ficavam prontas e agora estão queimando bambu também, com um poder calorífico muito bom. Bambu é uma solução, na sua opinião, Marina? Bambu é uma opção também. É uma ótima opção também. Não vamos negar nenhuma biomassa para geração de energia, né? Vamos diversificar. Uma coisa que eu acho, você falou do eucalipto, que eu acho importante a gente comentar. Vocês lembram lá, perto de acho que 2010, 2012, que teve aquela música, né? Aquele sertanejo, eu vou plantar eucalipto que é para ver se eu fico rico. Que todo mundo saiu plantando eucalipto, sobrou madeira, o preço foi para lá no chão, frustrou muito o produtor, né? O produtor, Pode posso seguir, falar? falou o Paulo que entrou aqui. Frustrou muito o produtor deixou de plantar eucalipto, né? Não teve uma conversa equalizada entre quem produz a biomassa e quem compra a biomassa, e hoje a gente ainda está colhendo os frutos dessa época lá atrás, né? E por isso que é tão importante a gente ter políticas públicas para isso também. E essas políticas públicas são para biomassa tradicional, são para biomassa alternativa, inclusive para os resíduos, né? A gente precisa ter um olhar mais assertivo para isso, para não acontecer de novo com as biomassas alternativas e muito menos continuar acontecendo com o eucalipto que já aconteceu no passado. Tem razão. Lauro José Jorge Prado, bom dia, excelente exposição. Na Tércia Maria Correia de Araújo, está em Recife, Pernambuco. Ana Azul, perfeito, obrigado pela resposta. Camila Rossetti está na Baobá Florestal, também lá em Piracicaba, assistindo a gente aqui. E eu tenho uma pergunta para fazer. Como você visualiza o futuro da biomassa? Vai ser tudo eucalipto a partir de agora? Porque a demanda está crescendo, muitas empresas estão deixando de queimar outros. Por exemplo, eu descobri numa palestra lá do Bioconforce que tem gente importando coque de carvão mineral da Europa para queimar aqui no Brasil. Acho que é um absurdo isso. Quer dizer, não vamos ter eucalipto suficiente, nós vamos ter um futuro O brilhante ou um futuro é a futuro diversificação de total? biomassa. O Fala, pode futuro falar. é mais biomassa substituindo o combustível fóssil e mais tipos de biomassa para queimar. Eu vou dar um exemplo bacana de uma empresa que se chama Calmais, lá do Ceará. Né? Ceará são solos rasos, floresta não vai bem lá, a gente nem não tem plantios de eucalipto lá, e eles estão investindo pesado em produzir sorgo biomassa, densificar e capim-elefante para poder substituir, inclusive o coque, para ter um produto mais sustentável, né? Entrega de cal calcário mais sustentável
para a sociedade, né? Então, assim, isso já está acontecendo, a gente já vê esse tipo de coisa acontecendo no Ceará, no Mato Grosso, aqui no Paraná, isso já é realidade, isso já está acontecendo, né? Alguns casos vão um pouco na contramão por questões de segurança energética, né? Mas a partir do momento em que a gente conseguir consolidar essas políticas públicas, esses planos de negócio, essa conversa equalizada entre quem produz e quem consome, isso vai despontar cada vez mais. A gente precisa de Bom, mais organização, Paulo. exatamente. Eu acho que o setor florestal tem muito a ganhar, o crescimento da biomassa é muito grande, por isso que a gente criou o Congresso Bioconforte. Se quiser saber mais informações sobre o que aconteceu no Congresso, tudo que foi discutido, está lá no nosso site bioconforte.com.br. Bom, Marina, estamos adiantados da hora, então eu queria agora suas considerações finais. Pois é, eu acho que assim, eu pensar sempre nessa questão, a gente lembrar dessa questão do carbono que eu comentei de início, né? Essa continha que não está fechando, né? Do que a Terra fez o trabalho dela de segurar e a gente está colocando para fora. E a tarefa de casa de diversificar a biomassa e para possibilitar essa tarefa de casa, pensar em biomassas alternativas, pensar em como equalizar a conversa entre produtor e produto, quem produz e quem consome, tanto para a biomassa tradicional quanto para as alternativas. Eu acho que o meu recado é esse. E para as empresas aí de maquinários que a gente tem de grande competência nacional aí, também olhar para essa possibilidade de termos esses equipamentos que densificam diretamente no campo para viabilizar essa conversa toda da biomassa alternativa também. Bom, e nós fizemos, inclusive, tivemos o privilégio de fazer o vídeo do lançamento da Madeplant, lançou uma máquina nova e fardadeira de resíduos florestais, que é um grande negócio. A Madeplant lançou, está no nosso site, lá no maisfloresta.com.br. Está lá o vídeo para quem quiser conhecer essa fardadeira, para pegar resíduos que ficam após a colheita, enfardar e depois picar e levar para as usinas, para os clientes aqui lá em Mato Grosso do Sul, mais para secagem de grãos. Obrigado, Marina, pela sua apresentação. E nosso próximo palestrante, o Paolo, já está na linha. Guilherme, nosso diretor, roda a vinheta do nosso próximo palestrante.